Primeiro assunto de hoje, mais uma vez, um ministro tem que vir em socorro do presidente da República. O presidente fala, depois vem o ministro. Olha, não foi bem assim, não se assustem, não se preocupem, calma. Né? Banco Central de novo. O presidente fez discurso estou falando só dessa semana, no Rio de Janeiro. Baixou lenha no Banco Central. Depois recebeu a mídia nova, que opera nas redes sociais. De novo, reclamou do Banco Central e da autonomia do Banco Central. Pois agora, o ministro da Política, Alexandre Padilha, vem dizer, olha, não foi bem assim. O governo não está pressionando pelo fim da autonomia do Banco Central. O governo não está pressionando contra o presidente do Banco Central. Não? Eu desconfio que é isso porque, enfim, é neto do Roberto Campos, né? E tem aqueles preconceitos, aquela marca, né? Roberto Campos, que agora todo mundo sabe que ele tinha razão. Né? Mas não adianta muito ele falar, porque tem outros em torno do presidente que estão falando a mesma coisa. Só tem uma coisa, né? Que a autonomia do Banco Central é lei do Congresso Nacional. Estava parado 30 anos. O único presidente que concordou em abrir mão de influenciar o Banco Central foi o anterior, Bolsonaro. Né? No tempo de Lula, só para lembrar, né? Eu já falei aqui para vocês, era o dobro a taxa Selic, ele está reclamando que é 13,75 a taxa básica de juros. Lá no primeiro ano de governo dele, Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central, 26,5%. Depois, olha, vamos pegar aqui as datas, né? Ainda no primeiro mandato, 2006, era 13,75, 14,25, 14,75. Bom, aí veio o segundo mandato de Lula, 2008, terceiro trimestre, foi inteirinho, 13,75%, que coincidência. Um ex-presidente do Banco Central, o Armindo Fraga, deu uma entrevista hoje no Estadão, e ele disse que é um desprezo raivoso pela responsabilidade fiscal. Porque eu sei o que ele quer dizer, eu li a entrevista dele, é que quem não tem responsabilidade fiscal, né, sabe muito bem que a inflação vai subir, que o país vai se endividar e que os juros vão subir. O dinheiro fica mais demandado e, portanto, fica mais caro. É simples. Tem coisas elementares que parece que, embora com tanto tempo de experiência de presidência da República, 8 anos, parece que voltou, assim como diz o Armindo Fraga, com desprezo raivoso. Bom, o presidente ele está indo para um encontro com Biden. Eu queria ser uma mosquinha para ouvir esse encontro. Biden e Lula. Pode ser interessante. Aliás, Biden acaba, eu vi a notícia do Dr. Roberto Ceballos, que é um pesquisador muito estudioso, e que encontrou no site da Pfizer a notícia de que o presidente Biden autorizou a compra de 160 milhões de doses da vacina bivalente, que foi autorizada pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, em caráter emergencial, como se houvesse uma emergência. E o próprio comunicado da Pfizer, segundo o Dr. Roberto Ceballos, informa que não houve nenhum teste em humanos. O Dr. Ceballos está meio assustado, porque nunca se fez uma vacina que não fosse tomada com teste ainda. A atual vacina está sendo testada ainda até hoje, não chegou na última fase. Essa foi testada em 8 camundongos. E aí, como provocou anticorpos nos camundongos, foi autorizada de modo emergencial, segundo eu vi na mensagem do Dr. Ceballos. Bem, gente, não sei se vocês estão lembrados, uma ação policial em São Paulo, na rodovia entre Itu e Sorocaba. A polícia pegou 12 integrantes do PCC e matou todos. Agora está entrando no Tribunal Internacional
Interamericano de Direitos Humanos em São José da Costa Rica, esse assunto, visando a indenizar as famílias dos mortos do PCC. E interessante que a notícia que eu vi, numa grande agência de notícias, dizendo que a polícia assassinou integrantes do PCC. Achou um verbo, hein? Bom, eu queria falar de novo de um assunto, porque eu não vi na mídia brasileira o discurso do presidente do Paraguai, naquela reunião que Lula foi, dia 23 de janeiro, CELAC, era uma concertação de estados latino-americanos e do Caribe, de chefes de Estado. Maduro não foi, de última hora. E eu vi as imagens, inclusive, do presidente Abdo falando, Mário Abdo, o pessoal lá no Paraguai chama de Marito também, e ele olhando para Lula e para Fernandes, Lula com fone de ouvido, para ouvir a tradução do espanhol, eu fiquei impressionado, ele disse, a democracia como sistema de governo inicia com eleições e apuração transparentes, mas não termina ali. Eleições dão legitimidade de origem, mas o verdadeiro desafio é exercer o poder garantindo a pluralidade política, a dignidade humana, a liberdade de expressão, o respeito ao Estado de Direito, a separação e a independência de poderes. Aí ele disse, assim como nos preocupamos com o Brasil e com o Peru, vejo dados, e eu conferi na Agência de Refugiados das Nações Unidas, quase 6 milhões de venezuelanos saindo de lá. Seria a segunda crise de êxodo. Aí ele fala dos venezuelanos que estão no Paraguai, e temos que encontrar uma solução para a Venezuela, se realmente nos preocupa a dignidade humana. Eu tenho visto muitos depoimentos lá de Roraima sobre Yanomami venezuelanos que vêm da reserva da Venezuela para o Brasil em busca de ajuda. E eu já falei para vocês aqui sobre o discurso do presidente do Uruguai, Lacalle Pou, né, que também deu uma lição, né, disse que CELAC não pode ser um clube de amigos ideológicos. Falam de democracia, de respeito a instituições e direitos humanos, mas há países aqui que não respeitam a democracia, as instituições e os direitos humanos. Eu não sei por que vocês não ouviram na mídia tradicional esses discursos. De Brasília, Alexandre.